Bom dia a todos. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, começar por lhe agradecer o receber-nos na Câmara em mais uma importante sessão para o projeto e para Coimbra. Agradecer-lhe também as suas palavras relativamente à IP, à nossa equipa. Cumprimentar o Sr. Secretário de Estado Adjunto das Infraestruturas, agradecer-lhe a presença, mas aproveitar aquilo que será provavelmente uma das suas últimas presenças públicas, usando uma expressão sua, ainda Secretário de Estado, agradecer-lhe aqui publicamente o trabalho extraordinário que o Sr. Secretário de Estado fez e a sua equipa em prol deste projeto. Muito do que é este projeto que resultou do seu trabalho, do seu empenhamento, do seu esforço, quer na parte mais política, quer também na parte técnica. Houve de facto um enorme contributo da sua parte, mesmo antes de ser Secretário de Estado, e não queria deixar aqui, em nome da IP, em meu nome, em nome da equipa, um enorme agradecimento que temos perante si, perante tudo aquilo que fez ao longo dos últimos anos por este projeto e o sucesso que ele tem. Esperamos que ele permaneça com este sucesso. Tem muito do seu nome e da sua marca e, portanto, muito obrigado. Sr. Presidente da Assembleia Municipal, senhores representantes autarcas, uma palavra também muito especial à senhora engenheira Ana Bastos, aqui naquilo que diz respeito ao projeto em Coimbra, mas não só a este projeto, também àquilo que é o sistema de mobilidade do Mondego. Obviamente que há um conjunto de sabores que são obviamente inconvenientes para a população. Nós não estaríamos aqui se não tem sido o seu trabalho ao longo dos últimos anos e, portanto, muito obrigado por nos apoiar. Acho que Coimbra vai ganhar muito, quer com o sistema de mobilidade do Mondego, quer com esta nova estação e com o projeto, mas obviamente que este sucesso só se consegue trabalhando em conjunto, trabalhando em parceria, e a Infraestruturas de Portugal está muito reconhecida também ao trabalho que tem sido feito consigo, com as nossas equipas, e, portanto, muito obrigado. Cumprimentar o professor Juan Bosquet, que aceitou participar nesta viagem connosco, e tem sido uma viagem extraordinária, não só aqui em Coimbra, em Gaia também, no Porto, futuramente em Leiria. Temos tido a oportunidade de começar a fazer cidade, e as cidades constroem-se obviamente com os municípios. A IP aqui tem procurado ser um facilitador, mas penso que, e falando aqui de Coimbra, que este projeto vai ser um ganho muito grande para Coimbra, e a estação e tudo o que estamos a fazer na sua envolvente vai ser também um ganho muito grande para este projeto, e, portanto, muito obrigado a si e à sua equipa também por todo o fantástico trabalho que já foi feito. Cumprimentar os meus colegas da IP, que também têm feito um trabalho, obviamente, muito, muito importante. Senhores jornalistas, minhas senhoras e meus senhores, cumprimentam a mim, apresentar, e vou fazê-lo de forma sumária e rápida, se conseguir. Falta ligar. Pronto. Ora bem. Portanto, irei apresentar rapidamente, porque hoje, obviamente, o objetivo desta sessão não é em si o projeto de alta velocidade, mas só para fazer o seu enquadramento. Estes são os drivers do projeto de alta velocidade. Portanto, nós estamos a construir uma nova ligação entre Lisboa e Porto. Duas razões muito fortes para a necessidade desta construção. O primeiro é o elevadíssimo nível de congestionamento da linha do Norte. Portanto, ele já atingiu o seu ponto de máxima capacidade, nomeadamente na região de Coimbra, nomeadamente em Lisboa e no Porto, e, portanto, é preciso dar passos para ter uma nova infraestrutura ferroviária, onde nós possamos ter serviços de longo curso de passageiros, para, no fundo, ter capacidade na infraestrutura atual para responder às necessidades suburbanas, regionais e mercadorias. É também o objetivo de oferecer um serviço muito mais competitivo do ponto de vista de passageiros entre Porto e Lisboa, e isso faz com uma nova linha de alta velocidade. Atualmente o serviço demora cerca de 3 horas entre Porto e Lisboa. Estamos numa situação em que temos mais de 100 milhões de pessoas a fazer esta viagem anualmente de carro, mais de 1 milhão a fazer de avião. Portanto, queremos contrariar esta tendência, queremos oferecer um serviço que seja disruptivo face à atual oferta, e isso faz-se através da construção de uma nova linha de alta velocidade que o Governo considerou no Plano Nacional de Investimentos 2030. Este plano foi à Assembleia da República, tem uma avaliação ambiental estratégica, foi aprovado pelo Governo, e trata-se essencialmente de construir uma nova linha entre Porto e Lisboa, com estações no Porto, em Gaia, Aveiro, Coimbra, Leiria e Lisboa. Temos previsto de 1h15, e esse processo, como vamos ver, já teve início. Portanto, temos um serviço
que vai sendo feito por fases, ou uma infraestrutura que vai sendo construída por fases, e aqui também a questão da bitola ibérica, que foi muito discutida, foi uma opção clara na aposta da bitola ibérica, preparada para um dia mais tarde poder evoluir para a bitola europeia, que é o que existe na maior parte dos países europeus, mas nesta altura as nossas conexões com Espanha são feitas em bitola ibérica, todo o território está em bitola ibérica, portanto o que está previsto é uma linha nova em bitola ibérica, que nos permite que, à medida que os troços vão sendo construídos, nós vamos colocando-os imediatamente ao serviço e, portanto, o que temos aí do lado esquerdo é o que existe hoje, portanto um tempo de percurso de quase 3 horas entre Porto e Lisboa. Com a primeira fase construída, entre Porto e Sor, nós avançaremos para um serviço que terá cerca de 2 horas. Com a segunda fase, entre Sor e Carregado, chegaremos a cerca de 1 hora e 19, e depois com a construção da terceira fase, que está prevista bem mais para a frente, então chegaremos a 1 hora e 15, que é o objetivo final do Governo. O modelo de desenvolvimento, portanto, é faseado, apoia-se nas cidades principais, das estações principais de cada uma das cidades, portanto teremos estação em Campanhã, teremos uma nova estação em Gaia, usaremos a atual estação de Aveiro, que é uma estação nova, praticamente a única coisa que vamos fazer em Aveiro é estender as plataformas para 420 metros, é uma estação relativamente recente. Teremos estação em Coimbra B, aqui teremos, como vão ver, uma nova estação, portanto há muitos anos que andamos a adiar e quando está quase a acontecer, acontece alguma coisa e o projeto para, e portanto estamos todos absolutamente convencidos que desta vez é que nós finalmente estaremos a estação e o envolvimento à estação que Coimbra merece. Teremos estação também em Leiria, uma estação conjunta de alta velocidade e da linha do Oeste, e em Lisboa a estação de alta velocidade será a estação do Oriente. Iremos construir mais 3 linhas do lado de terra e, portanto, a estação que existe será a futura estação de alta velocidade. Do ponto de vista da oferta, nós hoje em dia temos cerca de 13 alfas por sentido e por dia. A expectativa é que possamos ter 60 serviços por dia e por sentido, serviços de alta velocidade, 17 dos quais diretos, 9 com paragens nas estações, e depois teremos qualquer coisa como mais 34 serviços que terão também paragens nas estações, mas que começam, por exemplo, em Lisboa e acabam na Guarda, ou começam no Porto e acabam em Caldas da Rainha, portanto, serviços que nós chamamos serviços mistos e que vão utilizar também o facto da linha de alta velocidade ser em bitola ibérica e, portanto, podemos ter uma linha que serve não só este corredor à beira-mar, mas que também serve o resto do país. E daí que haverá ganhos também para a Guarda, para Caldas da Rainha, pelo facto de termos comboios de alta velocidade em bitola ibérica que poderão circular um pouco por todo o país. Do ponto de vista da procura, atualmente temos cerca de 6 milhões de passageiros na linha do Norte, entre alfas, intercidades e interregionais. A expectativa é que vamos manter mais ou menos o mesmo número de passageiros na linha convencional, na linha do Norte, cerca de 6 milhões, e que possamos capturar mais cerca de 10 milhões de passageiros que hoje andam nos aviões, que andam de carro, que andam de autocarro e que possam passar a usar o comboio de alta velocidade. Vamos buscar, por exemplo, apenas uma pequena percentagem dos 120 milhões de passageiros que andam, de pessoas que andam de carro anualmente, e esperamos, numa visão conservadora, poder ter qualquer coisa como 16 milhões de passageiros ano, uma parte na alta velocidade e uma parte na rede convencional. Uma das questões que surge a miúdo é a questão do preço e quanto é que vai custar este serviço e será um valor tão alto que ninguém vai usar. Nós fizemos um estudo com uma consultora internacional, com a KPMG, que tinha acabado de estar a trabalhar em Espanha com a entrada dos novos operadores. Em Espanha, por exemplo, na linha Madrid-Barcelona, entraram agora 2 operadores privados, que estão hoje em dia a concorrer com a Renfe. A Renfe é o equivalente em Espanha à nossa CP, e o que se assistiu foi de facto uma queda brutal em termos dos preços e um aumento significativo do número de comboios. E nós fizemos um exercício, que é a primeira coluna, de perceber com a nossa procura, com os custos dos comboios, com o custo de energia, com tudo isso, com o número de passageiros esperado, quanto é que era a rentabilidade de um serviço, ou seja, perceber se o serviço de alta velocidade era sustentável no contexto português. E aquilo a que chegámos foi uma rentabilidade do operador dos capitais próprios na ordem dos 30%, o que é obviamente excessivo. E, portanto, num ambiente competitivo, fizemos um segundo exercício que era num ambiente concorrencial e baixando a rentabilidade desse operador para a ordem dos 15%, que é uma rentabilidade já, digamos, mais normal no mercado, qual poderia ser o bilhete. E na primeira coluna nós usámos o atual bilhete do Alfa, cerca de 42 euros. Fizemos o exercício ao contrário, que é, com uma rentabilidade de 15%, com os custos de comboio, de energia, com a procura que temos, qual poderá ser o custo do bilhete num ambiente concorrencial. E aquilo a que chegámos ali, que são os cerca de 93 cêntimos por passageiro quilómetro, que nos diz pouco
nesta cifra, mas que traduzindo na distância Porto-Lisboa dá qualquer coisa como 25, 26 euros. Ou seja, é possível realizar serviços de alta velocidade entre Porto e Lisboa na ordem dos 26 euros. E isto compara bem com aquilo que está a acontecer, por exemplo, no Madrid e Barcelona. Temos preços deste nível entre Madrid e Barcelona. Ou seja, vai ser possível daqui a 6, 7 anos, quando este serviço começar, nós temos preços de bilhetes para alta velocidade na ordem dos 25 euros. Podemos perguntar-nos porque é que o Alfa agora é mais caro. Porque o Alfa, de facto, demora 3 horas, ou seja, um comboio só faz 3 viagens, 2, 3 viagens por dia. Estes comboios vão demorar 1h15, 1h30. Portanto, são muito mais rentabilizados. Um comboio destes tem capacidade para 500 passageiros, o Alfa tem 300. Este comboio pode circular em dupla, ou seja, um comboio pode ter capacidade para 1000 passageiros. E, portanto, isto mostra bem qual é, de facto, a capacidade deste serviço e as razões porque nós esperamos, de facto, ter um serviço, além do mais, também muito competitivo do ponto de vista do preço. Um serviço de alta qualidade, com tempos de acesso completamente diferentes e, de facto, com valores relativamente mais baixos, que nós achamos que serão muitíssimo competitivos com o carro, com o avião e até com o próprio autocarro, que tem atualmente preços relativamente mais baixos. Estamos a desenvolver isto, é importante também para ter o contexto global. Nós arrancámos agora com os estudos entre Porto e a fronteira, entre Porto e Valença. A Espanha está a arrancar com estudos entre Vigo e a fronteira e, portanto, a expectativa é em 2026 estarmos em condições de lançar os concursos de ligação do Porto a Vigo, para ter um tempo objetivo na ordem de 1 hora, ou seja, o Porto estará a cerca de 1 hora de Vigo, mas mais importante do que isso, Vigo está ligado à Corunha já por uma linha de alta velocidade, ou seja, isto permite-nos ter uma linha de alta velocidade desde Corunha até Lisboa, ou seja, ter 10 milhões de habitantes numa das regiões mais densas da Europa, ligados por um serviço de alta velocidade, com enormes ganhos de tempo e com frequências muito elevadas, ou seja, teremos aqui ganhos de conectividade muitíssimo interessantes para toda esta região e é fácil de perceber que Coimbra estará mais ou menos no centro da região entre a Corunha e Lisboa, será das regiões potencialmente com mais ganhos de conectividade com este projeto. Vemos aqui uma pequena imagem que procura representar os ganhos de tempo com Coimbra no centro deste projeto, ou seja, Vigo está atualmente a 4 horas de comboio de Coimbra, estará qualquer coisa como 1h54 no futuro. Lisboa está nesta altura a 1h30, estará a pouco mais de 50 minutos. Nós temos o aeroporto de Sá Carneiro, nesta altura de comboio, estaria a cerca de 2h15, nós teremos qualquer coisa como 37 minutos, ou seja, nós com a ligação e também, quer com este projeto, quer com o projeto do Porto Vigo, que passará pelo aeroporto de Sá Carneiro, teremos Coimbra, teremos a futura estação de Coimbra, a 37 minutos do aeroporto de Sá Carneiro, e portanto isto é também um enorme ganho de conectividade, isto é muito valorizado, é imensamente valorizado em termos da instalação de empresas, de multinacionais, é o seu tempo de ligação aos aeroportos internacionais. Obviamente Coimbra estará também ligada ao aeroporto de Lisboa, assim que ele for decidido, mas nesta fase o aeroporto de Sá Carneiro é uma realidade e teremos Coimbra a menos de 40 minutos deste aeroporto. Em termos dos principais benefícios, e já fui falando neles, em termos de sustentabilidade, em termos de desempenho, capacidade, será de facto um serviço com muito melhor desempenho que o que atualmente temos, com muito mais capacidade, com articulação com o resto da rede ferroviária e com proximidade. Dar-vos uma nota, por exemplo, que da futura estação de Coimbra nós poderemos alcançar qualquer coisa como 150 destinos diretos de comboio, ou seja, de Coimbra podemos chegar à Figueira da Foz, à Aveira, todas as estações do suburbano, a Lisboa, ao sul, a Viana do Castelo, a Braga, a Guimarães, ao norte de Espanha, à Beira Alta. Portanto, será um conjunto na ordem dos 150 destinos e por aqui vemos, de facto, o enorme hub, a centralidade do ponto de vista de transportes que vamos ganhar com esta nova estação. Concretização, e muito rapidamente, foi decidido que a primeira fase iria ser lançada entre Porto e Sor, vai ser lançada ou foi lançada já sob a forma de parcerias público-privadas, a primeira entre Porto e Oiã, o concurso já está na rua, esperamos receber propostas até junho deste ano, um investimento na ordem dos 2.000 milhões de euros, a que segue a segunda, onde está a estação de Coimbra, onde está Coimbra, num montante de investimento na ordem dos 1.750 milhões de euros, em termos de fundos comunitários, há
aqui estavam representados 480 mais 249, nós acabámos de nos candidatar a mais cerca de 240 milhões de euros de fundo, portanto temos quase 900 milhões de euros de fundos comunitários que estão nesta altura em avaliação. A decisão será tomada até junho para financiar só esta primeira fase do projeto. A primeira PPP foi já lançada, portanto entre Porto e Oiã, é o primeiro troço do projeto, qualquer coisa como 70 km de linha de alta velocidade, com ligações à rede convencional. Estão previstas 2 estações neste troço, a estação de Campanhã. Vamos fazer no fundo uma nova aula na estação de Campanhã, a nascente, que servirá ao projeto de alta velocidade. Uma nova estação em Gaia, será uma estação subterrânea, e uma nova ponte ferroviária no Porto, ferro-rodoviária no Porto, que vai assegurar a chegada dos comboios de alta velocidade à estação de Campanhã. Este troço também tem, é o troço do ponto de vista técnico mais complexo, e tem qualquer coisa como 12 km de túneis também previstos, essencialmente por baixo de Vila Nova de Gaia, porque para chegar ao Porto precisamos passar por Gaia, e a densidade urbana não o permitia de outra forma. A segunda PPP, portanto aquela que será lançada, que está previsto lançar em julho deste ano, após a recepção das propostas da primeira. Portanto, terá também uma extensão na ordem dos 70 km de linha de alta velocidade, cerca de 34 km de ligação de alta velocidade à rede convencional, para que haja de facto esta articulação. Terá bastante menos túneis, é uma zona menos preenchida do ponto de vista urbanístico, 1,5 km, cerca de 22 km de pontes e cerca de 4,5 km de viadutos ferroviários. Portanto, mesmo assim, uma obra ainda muito, muito complexa. E está previsto neste projeto, neste troço, a construção da nova estação de Coimbra. É, obviamente, um dos pontos principais deste projeto. Será localizada na atual localização daquilo que se chama hoje em dia Coimbra B, e que teremos que pensar todos um bocadinho o que é que acontecerá. Vai ser compatibilizada com o sistema de mobilidade do Mondego e está enquadrada num plano pormenor que vai ser então apresentado mais à frente. Quais são os objetivos deste nosso projeto relativamente à estação? A criação de uma nova centralidade em Coimbra B, uma nova estação, ultrapassar esta imagem de estação que temos há muitos anos e que a todos nos deve envergonhar, melhorar as acessibilidades, e o plano pormenor cuidará também disso, melhorar as acessibilidades a esta estação e, obviamente, articular a estação e a sua envolvente com o PDM. Só para fazer a transição para aquilo que virá a seguir, que será de longe o mais interessante, não esta apresentação, são algumas das imagens já da estação que o professor Juan Bosquet nos trará a seguir. Em termos de cronograma, portanto, o primeiro concurso já está na rua, estamos à espera de receber propostas. O segundo concurso será lançado, esperamos nós, no início do segundo semestre, em julho deste ano, e a fase 2, entre SOR e o carregado, está nesta altura na fase final de desenvolvimento de projetos de estudo de impacto ambiental, e esperamos ainda dentro deste primeiro semestre de 24 poder submeter à avaliação de impacto ambiental, para estarmos em condições, então, assim que o processo ambiental terminar, de arrancar com o concurso também desta fase. Muito obrigado pela vossa atenção.